Tem uma frase de um padre, um grande padre que eu amo, que é o Padre Jorjão, que ele sempre fala o seguinte: o dinheiro constrói muitas casas, muitos palácios, mas só o amor constrói um lar, né? Então, se a gente constrói um lar com amor, a gente encontra uma empresa, a gente constrói uma empresa que significa o lar, que a gente passa muito tempo quando a gente coloca amor. Tudo ótimo. Como eu queria que... Emendando lives, né? Mas eu queria que a gente estivesse se encontrando onde a gente se encontrou da última vez. Da última vez, eu e Pedrinho entramos no samba, no camarote da Portela, que é um camarote que a gente é fã desde o ano passado, do ano. Nós dois somos fãs e a gente, lá em perto, a gente se encontrar. Até queria mandar um beijo para os nossos amigos, que são justamente as pessoas. O Amaral deve estar aqui hoje, ele falou que ia participar. Amaral, querido, Jordo, Niemeyer, todo mundo, um beijo para Michele, meu amor. Te amo, eu tô com muita saudade de você, eu vou te ligar amanhã. Michele é minha parceira de vida, minha ajudante com as minhas crianças, minha grande amiga, que tá isoladinha em casa lá, tô morrendo de saudade dela. Fred Luz, um beijo, meu irmão querido. Lula, meu irmão, quanta gente bacana, que bom. Muito bom, muito bom. Anjo Neves, querida. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado meu convite, porque, afinal, eu sempre te prestigio, falo de você para todo mundo. Aí eu postei, vou fazer a live com ele. Um monte de gente falou, eu amo ele, eu sabia que você conhecia ele. Foi muito legal. Aqui temos amigos em comum assistindo a live, então isso vai ser legal também. Que ótimo, tô disponível para vocês, um prazer. Muito legal. Gente, só para esclarecer aqui como é que foi essa história, né? Eu já era fã. Vocês estão me ouvindo bem? Se todo mundo estiver me ouvindo bem, bota aí um joinha. Eu tô. O Pedrinho está me ouvindo bem. Um pouco o microfone. Eu acho que o seu microfone diminuiu o meu um pouco também para não dar eco. Tá dando eco? Não, melhorou? Acho que as pessoas. Mas acho que tá bom. Tá bom? Então tá. Túlio tá saindo. Não, o Túlio aqui, um amigo querido. Eu queria contar para todo mundo rapidinho, antes de passar a palavra para você, como é que a gente se conheceu, né? Porque eu falei até no meu Insta hoje, no Stories, eu já conhecia Pedrinho Salomão há 10 anos lá, desde a fundação de Rádio Ibiza, de ser fã, né? Acompanhava Rádio Ibiza, hoje em dia boto no notebook para escutar. Até cliente meu de São Paulo, né, que virou seu cliente, né, o Espaço Soul, que eu falei, não, vamos fazer uma conta, eu tenho 3 contas, se não me engano, na Rádio Ibiza. Então, assim, sempre recomendei a Rádio Ibiza, sempre gostei, sempre acompanhei o Pedro, então não... Mas eu até falei isso hoje de tarde. A gente, às vezes, quer muito uma coisa na vida e o universo vai conspirando, né, a favor do que você vai desejando, energia, e aí amigos em comum, e samba e Portela, aí a gente foi apresentado finalmente e a gente anda trocando umas figurinhas aí de um tempo pra cá. Então fico muito feliz dessa jornada. A gente gosta de coisa parecida, então a gente troca ideia de coisa parecida e estamos nesse mundo empreendedor também. Eu há 8 anos, né, e você há mais tempo do que eu. E aí, eu justamente queria que você falasse, que é um tema que a gente está abordando muito, agora está mais em voga ainda, mais do que nunca, com essa questão da pandemia, que caraca, como eu enxergo o trabalho no meio disso tudo, né? Então, assim, uma das coisas que me fez virar sua fã foi ter lido o livro, né, Empreendendo Felicidade. É um livro que você fala de trabalho, fala de negócios, mas fala de propósito, de valores, né, negócios com valores. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque aqui eu tenho certeza que vai ter muita gente, né, na minha audiência se identificando muito com a tua história, né, que eu acho muito bacana como você conta, e de como você encontrou esse assunto e trouxe para o livro Felicidade. Conta aí um pouquinho pra gente.
Com o maior prazer. Bom, a duas, porque tem muita gente querida aqui. Camila Zadra, um beijo, meu amor. Muito tempo que a gente não se fala, adoro essa menina. Henrique Aquim, meu primo, que eu amo esse primo muito. É um cara muito especial. É um garoto que tem uma história de vida linda. Eu tenho muito orgulho de ser primo dele. Tudo sobre marketing, querida também. Muita gente legal. Bom, e você sabe que tem uma coisa que eu acho que resume um pouco o que eu acho, o que eu espero que as pessoas possam ou devam entender sobre trajetória profissional, que é o seguinte: você acabou de falar, né, da Radvisa. Eu tenho sido apresentado como Pedro da Radvisa também, além dos livros, da palestra. A Radvisa foi o que possibilitou eu construir meus cases, né, a minha empresa. Mas tem uma coisa muito marcante, assim, que eu não sei até quando eu vou ser o Pedro da Radvisa, por um simples fato. Pela primeira vez na história, a Radvisa pode falir. Esse momento traz essa... Eu estava escutando sua live antes com o Luiz. É engraçado que eu falo isso, eu continuo me emocionando, tenho falado isso muito, mas eu acho que é um exercício, é um dever que eu acho que a gente tem como empresário, e se a gente é um empresário que representa, em termos de ideia, alguma coisa para as pessoas, eu acho que é muito importante a gente falar de vulnerabilidade no sentido mais amplo, né? Eu acho que isso é vulnerabilidade. Dizer que, pela primeira vez na vida, eu não sei se eu vou ter esse título daqui a um mês, daqui a 2 semanas, pode ser que a gente realmente, né, tenha que fechar as portas, como muita gente está tendo que fechar, principalmente diante desse momento em que a gente ainda não tem uma possibilidade de volta. Graças a Deus, em alguns estados do Rio, da Federação, a gente já tem essa volta. Na Europa, a gente já está começando a assistir essa volta, o que é uma baita de uma esperança, mas, né, para quem vem para uma receita quase zero, né, você deixa de faturar, isso não tem livro nenhum, não tem capítulo nenhum, não tem nenhum pensador que te diga isso. Então, é muito importante dizer e compartilhar com todos vocês essa possibilidade de deixar de ser o Pedro. Então, é real que eu possa quebrar. Só que aí, como se eu pudesse resumir toda a trajetória profissional em um pensamento, seria que a possibilidade de quebrar na pessoa jurídica, real, né, e possível e próxima, né, não pode representar em hipótese nenhuma a falência dos princípios morais e éticos da pessoa física. Então, se você quer saber se você construiu um negócio pautado nos seus valores, né, se você construiu algo para realmente impactar o mundo, né, e não importa se você é um autônomo ou se você tem 1000 funcionários, mas se a sua preocupação real, né, é construir algo, né, o que você tem que saber é que a possibilidade de falência, e aí não importa se você vai falir como empresário, que não tem a ver com empreendedor, como empresário, ou se você vai falir na sua conta bancária. Sim. Porque todos nós, né, estamos com possibilidade de perder emprego, né, você trabalha com eventos também, você não sabe quando vão voltar os eventos. Né, então, assim, está todo mundo correndo o risco de falir no sentido amplo da palavra. Então, o que a gente precisa saber? Que a minha falência não pode representar a falência dos meus princípios morais e éticos. Se isso acontecer, é porque esses princípios morais e éticos nunca foram princípios, nunca foram valores. Então, se eu pudesse fazer uma síntese, né, do olhar empreendedor, seria esse. Enquanto eu olho para a minha empresa com o desafio de reconstruí-la, e acho que eu vou conseguir, porque a gente tem que sempre, né, acreditar que a gente vai conseguir, eu tenho um compromisso de não ferir em hipótese nenhuma o que eu disse, o que eu assumi como compromissos éticos e morais, né? Que é o respeito às pessoas, que é o afeto independente da situação, né? Que é a preocupação, o exercício da empatia nos momentos mais complicados. Então, quando a gente pensa dessa forma, eu acho que a gente consegue chegar num ponto de equilíbrio para entender o que é sucesso. Né? E outra coisa importante, eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode ter medo, né, ou completa aversão a uma possibilidade de falência, né? Acho que os grandes exemplos da história, né? Aline, querida, um beijo para você e para sua família, família que eu gosto tanto, fica com Deus, uma pessoa incrível. Né? A gente tem muita amiga em comum, muito engraçado. Estou vendo vários aqui. Eu acho que a gente não pode ter esse medo de falir, de quebrar. Né? A gente não pode condicionar a nossa felicidade ou a nossa... É claro, né, que a gente está falando de questões básicas e eu estou falando ainda numa situação privilegiada, né? Mas a gente sabe que tem casos e casos, mas
a gente precisa ter força para reconstruir e entender que a resiliência, uma das qualidades mais fundamentais para o mundo de hoje, né, ela é desenvolvida, ela é exercitada nessa hora. Então, a Rádio Bisa ela foi montada dessa forma. A Rádio Bisa ela foi precedida pela Tassundo Produções, né, que foi iniciada numa história de amor entre eu e o Rafael. Depois a chegada da Luciana Carvalho, uma sócia que entrou e saiu. O Levi, meu sócio querido que está em Portugal e que também está saindo da empresa. E a gente combinou que, né, a gente ia estar junto porque a gente queria mudar o nosso mundo, né? A gente não estava preocupado com grandes transformações, a gente queria fazer um ambiente onde a gente sentisse muito prazer em trabalhar. E a nossa lógica sempre foi o seguinte: quando a gente sair da nossa casa e a gente abrir a porta do nosso trabalho, a gente tem que ter o mesmo prazer e a mesma vontade de estar ali do que a gente tem em casa, né? E a partir daí a gente construiu um ambiente como a gente constrói um ambiente familiar, né? Tem uma frase de um padre, um grande padre que eu amo, que é o Padre Jorjão, que ele sempre fala o seguinte: o dinheiro constrói muitas casas, muitos palácios, mas só o amor constrói um lar, né? Então, se a gente constrói um lar com amor, a gente encontra uma empresa, a gente constrói uma empresa que signifique o lar, que a gente passa muito tempo quando a gente coloca amor. Essa é a nossa lógica, essa sempre foi a nossa lógica e essa vai continuar a ser a nossa lógica. São os valores que não se corrompem. Maravilhoso. E você e o Luizinho estavam ali arrebentando falando justamente disso, né? Os grandes empresários no Rio e quem conta essa história de uma forma bonita tem essa questão muito forte. Eu não estou só abrindo uma empresa, eu não estou só empreendendo porque eu quero ganhar um dinheiro, ter um negócio para transmitir que eu sou empresário. Não tem nada a ver, na verdade. Isso acaba sendo uma consequência. É o oposto, né, da história. E aí, conta um pouco pra gente, assim, porque eu li o primeiro livro e agora você tá com o segundo livro dos líderes, né, com Y e Z. E no primeiro livro você fala muito sobre, nas palestras, que bom aí, legal. Muito bom, gente. Vamos adquirir o Líderes. Eu também vou adquirir porque eu não tenho ainda esse. Eu vou aproveitar para comprar agora durante esse período. E primeiro, o meu primeiro está no meu self-storage, está guardado lá no meio da pandemia. O Empreendendo Felicidade, até você usa muito ele para fazer suas palestras, né? Lá, a minha última lá de Floripa que eu vi, emociona muito as pessoas, porque acaba sendo, tanto o livro quanto as palestras, ali um choque meio de muita reflexão enquanto a pessoa está lendo ou está assistindo a sua palestra sobre justamente como é que a gente constrói o nosso conceito de sucesso, como você acabou de dizer, né? E eu acho legal porque agora, com tudo isso que está acontecendo, com transformação digital, com a pandemia, com todos esses desafios que está falando para os empresários, né, empreendedores, e também para quem é intraempreendedor, para quem é um funcionário. Como é que tá, com esse teu livro novo, como é que tá ligado aí com o momento que com certeza tá, né? Você sabe, tá, eu tive uma mamãe, um beijo, meu amor, minha mãe tá aqui. Você sabe, minha mãe também. Cadê sua mãe? Quem é a sua mãe? Mandar um beijo pra ela. A Márcia, eu já vi passando aí em algum lugar. Márcia, um beijo pra senhora. Minha mãe aqui, ó, a VL Salomão, minha mãe é a rainha das lives. A minha Pedrinha, eu não te falei ainda, mas meu pai e minha mãe tocam lá nos blocos também. Jura? Ah, então tá no sangue o negócio. Não sabia que tava no sangue assim, não. Pô, agora tá explicado. Você sabe, a minha criptonita, né, o que tira a minha força é ficar longe da minha mãe e das minhas irmãs, né? E é o que eu... Aqui, ó, dona Márcia. Um beijo pra senhora, dona Márcia. E eu tô longe, eu tô fazendo um baita teste de resiliência, ficando longe da minha mãe, das minhas irmãs e dos meus sobrinhos, né? Que é o meu... Realmente a minha força, assim. Mas a gente tá matando essa saudade por aqui pelas lives, né? Eu tenho uma... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu me sinto um privilegiado, assim, na questão espiritual, tá? Eu tenho uma conexão muito forte, né, com a minha espiritualidade. Eu acho que na vida eu sempre pedi para que eu pudesse, através dos meus pensamentos, assim, ajudar o máximo de pessoas possíveis, mas não pautado no sucesso que eu faria com esses pensamentos, né? Muito pelo contrário. E por isso que eu falo muito dessa ideia de ter escrito livros e de repente, né, fazer palestras por conta de ser ordinário. Eu acho isso muito, muito importante, né? No mundo onde a gente
categoriza, ou a gente espera que o sucesso venha só com a extraordinariedade, e para isso às vezes a gente finge, ou tenha que fingir que a gente é extraordinário, como se fôssemos, ou como se sermos extraordinários, fosse uma possibilidade para todo mundo. Os extraordinários são justamente os que estão de forma excepcional acima dos ordinários. Ordinário é aquilo que se repete, que está na ordem do dia, que se repete todos os dias. Eu nunca tive inteligência privilegiada, sempre fui um ordinário, no sentido amplo da palavra, numa família de pessoas geniais. Então, para mim... A Biba tá aqui, hein? A Biba da escola, hein? Biba Gabriela. querida. Adoro a Biba. Cadê a Biba mesmo? Deixa eu ver. Ela falou que ia entrar. Da faculdade? Eu acho que vocês estudaram na escola juntos, da irmã da Joaninha. A Biba, claro, adoro ela. Minha amiga, querida, amigona. Essa é amiga de vida. Você sabe que essa ideia de ser ordinário, de nunca ter sido acima da média, me fez buscar, ou tentar buscar, essa possibilidade de ajudar as pessoas com o que eu poderia oferecer dentro da normalidade, dentro do ordinário, né? E é muito bom quando você consegue se liberar dessas amarras. Os meus livros, eles são pensamentos óbvios, né? Ou pelo menos eu tento fazê-los de forma muito óbvia. Denise, um beijo, me emprestou a filha maravilhosa, a Bruna, para ser minha filha, e trabalhou comigo muito tempo. A filha está em São Paulo, casou. Eu celebrei o casamento da Bruna, que foi minha estagiária, virou minha funcionária. A relação foi tão maravilhosa que a Bruna está no meu livro. Eu celebrei o casamento dela. Isso marca muito a minha trajetória, esses casos de amor. Então, eu sendo ordinário e tentando trazer reflexões óbvias, o que eu faço é tentar compartilhar com as pessoas o que está passando nos meus olhos o tempo inteiro e que está passando na frente de todo mundo, mas a gente não consegue ver, porque a gente mira essas coisas que estão acima da média, né? Então, eu tenho feito nos meus livros um encadeamento desses pensamentos. O primeiro, quando falo sobre felicidade, em 2015, que ele começa a ser escrito, Gabi, minha irmã aqui, minha genial, uma das minhas geniais. Quando eu escrevo Empreendendo Felicidade sobre felicidade, eu trago um olhar, enquanto está todo mundo tentando criar caminhos para a felicidade, eu estou trazendo o olhar da felicidade como estratégia, né? E para mim, de forma muito simples, olhando o comportamento do mundo e das gerações que estavam e que estão ditando o comportamento, vendo de forma óbvia que elas abrem mão de tudo menos do direito de serem felizes, né? Porque quando a gente vive num mundo onde a gente não está mais preocupado com o cargo, com o título, com o diploma, em comprar o carro do ano, ou em comprar a casa própria, e a maior empresa de imóveis do mundo não tem nenhuma sala comercial na sua propriedade, o Airbnb, a maior empresa de transportes urbanos do mundo, não tem nenhuma bicicleta na sua propriedade, uma das maiores empresas de alimentação, não tem nenhum restaurante na sua propriedade, no iFood. Quando a gente vai vivendo nesse mundo, vai vendo que os nossos jovens, o filho da Gabriela, meu sobrinho, meu afilhado, Antônio, fez 18 anos, ele é um gênio, tem habilidades especiais, passou na Ivani para todas as grandes faculdades, ele não quer ter carro, ele não quer tirar a carteira de motorista, né? Então, você sabe que quando a gente olha esse mundo, os nossos jovens estão abrindo mão de tudo, menos do direito de pintar os seus cabelos da cor que eles quiserem, de ter orientação sexual que eles quiserem, de casar com quem eles quiserem, de decidirem não casar, de não ter filhos. Esse mundo faz com que a gente olhe para essas pessoas só pedindo o direito de serem felizes. Porque alguém que tem como direito básico isso, que quer ter como direito básico manifestar suas vontades, abre mão de tudo menos da felicidade. Então eu fiz um livro falando de como a felicidade tem que ser tratada como estratégia mais do que com caminhos, né? Fórmulas, formatos. Eu não acredito nisso. Eu, Empreendendo Felicidade, eu acho que ele faz muito sucesso porque ele vai numa contra-maré e ao mesmo tempo ele pega um mar que está com boas ondas, né? Eu remo contra a maré, mas eu acho um pico que é tentando trazer uma lucidez sobre um olhar óbvio. E aí, percebendo que esse comportamento da felicidade como estratégia, porque se as empresas não fizerem seus funcionários felizes, eles vão embora. Se a minha esposa Maria não estiver feliz, ela vai embora, porque ninguém vai ficar casado com ninguém se não estiver feliz. Se os meus filhos não estiverem felizes, eles vão embora. Porque se uma criança não quiser perguntar mais nada para o pai por 10 anos, ela não pergunta. Informação hoje é commodity, eu não preciso da biblioteca, da Barça, quem é mais velho vai lembrar, do professor, do pai, para ter resposta de uma pergunta. Então, trago um olhar para a felicidade e percebo que esse comportamento, ele cria um novo olhar, finalmente um novo olhar, para uma liderança que não é mais imposta. Se a gente vai acabando com esses desejos de hierarquia de poder, a gente começa a entender o verdadeiro significado da liderança, que é justamente um exercício,
né, que vem através do exemplo. Porque se você precisa do seu cargo, da sua patente, do seu título, do seu diploma para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente quem não precisa de nada disso. E eu faço um livro percorrendo sobre essa ideia da liderança por exercício e através do exemplo, né? Você não precisar impor nada para liderar. Como é que você faz isso? Sendo exemplo de escutatória e não de oratória, né? Você sendo exemplo de luz, quer dizer, você consegue jogar luz e possibilitar que outras pessoas brilhem. Você tá reaprendendo a aprender, como diz o André Iori, você tem mente de principiante, né? Ou você está fechado dentro dos seus paradigmas. Aí construo um olhar sobre a liderança, líderes, que é lançado em 2018. É finalista do Prêmio Jabuti no ano passado, que me deu um baita de um orgulho. E aí, terminando a trilogia de um livro, né, de uma ideia sobre felicidade como estratégia, liderança como exercício, eu falo como ansiedade como o pior entrave, né? Acho que a pior barreira que a gente pode ter para se desenvolver como líder, para entender a felicidade, é ter o meu amor. Eu também te amo, meu amor. O meu sobrinho Antônio que entrou, uma honra ter esse filho aqui na minha live. Muito obrigado, meu amor. Te ama muito. A gente tem como principal entrave essa ansiedade. Essa pressa que faz com que a gente não perceba que a liderança é um exercício e que a gente não perceba que a felicidade é uma estratégia. E aí eu estou com um livro praticamente finalizado, que se chama Valor Presente, e que tem como subtítulo a estranha capacidade de vermos um dia de cada vez. Me cai um Covid, né, no colo. Imagina isso. E nada melhor do que um livro como esse ter um incremento de um novo capítulo, né, para falar sobre ansiedade. E aí esse Valor Presente fala sobre isso, basicamente sobre como que a gente pode desenvolver a capacidade de vivermos um dia de cada vez. Muito legal. Não, eu sou apaixonada pela tua história. E do jeito como você conta, então, é o que você falou, a gente se identifica, porque não é nada de outro mundo. Eu acho que é por isso que você tem tanta empatia, né? É muito legal. E me fala uma coisa agora. Nessa história toda de você ser empreendedor, empresário, Rádio Mood, colunista na Rádio Mood FM, que eu sou apaixonada ali por Licorace, conheço desde a faculdade, nossa senhora. Um beijo pra ele. Eu te falo, Licorace. E aí tem Rádio Mood, palestra, livro, Ibiza, tudo isso rodando na sua vida e Bento Maria. Olha, o dia tem 24 horas, é hora pra caramba, Tatá. Eu acho que a gente tem a Cássia, obrigado, tá? Obrigado, a Cássia. Leu o livro em 2 dias, adorou. A gente tem muito tempo e a gente hoje tem... Nós temos nos tornado especialistas na arte de desperdiçar o nosso tempo. A gente tem não só acumulado um lixo eletrônico, como a gente tem se acostumado a não criarmos o hábito de valorizarmos o nosso tempo. Você sabe, eu estou vendo todo mundo hoje com uma mania, né? Um hábito novo de higienizar as mãos, né? Todo mundo andando com seu vidrinho de álcool gel e higienizando muito as mãos. Eu acho que todo mundo, para cada vez que a gente higienizasse as nossas mãos, a gente tinha que pensar se a gente está higienizando a nossa mente, se a gente está higienizando a nossa cabeça. Toda vez que eu for lavar a mão com álcool gel, eu posso parar para pensar, será que eu estou fazendo uma higiene mental? Será que eu estou limpando a minha cabeça com constância? Ou eu estou deixando, né, de repente eu estou fazendo de tudo para não me infectar com esse vírus aqui na mão, mas eu estou com a cabeça infectada de tanto vírus, de tantos vírus que me inibem de melhorar, de sair. Mateus, eu tô com meus dois, espera que essa live realmente você tá fazendo, eu tô com o Mateus e com o Antônio, meus 2 sobrinhos, que são os meus filhos mais velhos. O Mateus foi head da minha empresa aqui da Rádio Ibiza. O Antônio é um dos caras que eu mais escuto conselho. Eu tive esses dias escutando um conselho maravilhoso dele, e ele resume as coisas de forma muito objetiva. O Mateus está fazendo um mestrado na França. Eu tenho muito orgulho desses meus sobrinhos, porque tudo que eu sou como pai, se perguntou do Bento da Maria, né? Tudo que eu sou como pai eu devo a eles, porque o meu treino, né, foi com eles. Eu digo que o Mateus, ele trouxe para mim, foi um fenômeno na minha vida muito importante. Por quê? Porque minha irmã engravidou quando eu tinha 11 anos. E eu curti na minha vida. Quando soube que eu ia ser tio, né, que eu ia ter um sobrinho, eu lembro que minha primeira referência foi de que eu tinha que ser um cara pelo menos legal
para poder ser um exemplo para ele, porque eu ia ser o primeiro exemplo, né, na cadeia de idade dele, né? E eu tive isso como uma meta de vida, né? Ele é muito melhor do que eu hoje, graças a Deus, o Antônio também. Minha prima Marcela, minha família inteira está aqui. São as minhas paixões. E a minha criptonita está longe deles. Então, assim, vê-los aqui na live é muito legal mesmo, tá? Obrigado por esse papo, que realmente todo mundo veio, muito bacana. Te amo, prima. Te amo, maninha. Isabela também entrou. Agora fechou. Aqui, ó. Você leu meus livros, né? Quem leu os livros, muita gente fala aqui. Isabela, a médica, a Gabriela, a advogada, e a Marcela, a engenheira. Todos os personagens estão presentes na minha live com você. Minhas geniais estão aqui. E olha, elas se juntam, né? E elas me carregam. Obrigado, meus amores, né? Eu sou ordinário porque elas são extraordinárias. É impossível chegar nelas, né? Então é muito legal mesmo tê-las aqui, assim, de verdade. Isso, eu tô realmente Deixa eu te falar uma coisa em relação a isso, Pedrinho. Olha que interessante, né? Você conta toda a sua história. Esse personagem era vida. Você conta a sua história falando justamente isso, né? Você é ordinário e tinham lá suas irmãs, suas relações muito próximas de pessoas que você julgava serem extraordinárias. Mas a gente o tempo todo está sendo visto também por alguém que às vezes olha e acha que a gente é extraordinário. Eu te acho extraordinário, não estou puxando teu saco, você sabe disso, eu já te falei. E tanto é que antes de eu te conhecer e poder falar isso para você diretamente, eu já achava, né? Então, a gente ter essa possibilidade, aí eu vou falar assim, abrindo meu coração, de um dia conseguir ser próximo, ter uma relação, trocar uma ideia no samba com alguém que um dia era, assim, praticamente inalcançável, em termos de empreendedor, negócios, tudo, sei lá, de fama, né? O cara fez um TED. Um dia eu quero palestrar num TED, sabe? Então, assim, pra mim, você é extraordinário. E isso é muito legal, porque você tá falando sobre felicidade, sobre trabalho, sobre ansiedade, tudo que está acontecendo hoje. Eu até falei hoje num vídeo que eu postei, o Fábio, né, do Google, falou que a produção de conteúdo está tão bizarra hoje em dia. Em 2 dias a gente consegue fazer conteúdo que a gente fazia em anos, assim, que as pessoas podem, se elas quiserem, se tornar extraordinárias para a referência delas, né? Para a família delas. Ela pode ser super-herói dentro da família dela, para o círculo de amizades dela. Se ela inspirar, se a história dela inspirar pessoas, né, ao redor dela, isso já é maravilhoso, já é muito suficiente, né? E eu acho que todo mundo, eu falo muito isso, que eu ouço de um dos meus mentores, a gente não deveria ser Fabiano Barcelos, né? Fabiano fala, a gente não pode ser o que ele fala? A gente não pode guardar só pra gente, senão a gente estaria sendo egoísta. Uma história, às vezes, de superação, por exemplo, que outras pessoas merecem escutar. Então, eu queria trazer você pra minha live, pra minha audiência, pro meu público, pros meus amigos, meus familiares, porque às vezes as pessoas não te conheciam, não tiveram a chance antes, né, de te conhecer, e eu sabia que isso ia ser muito bom, né, para elas, para poderem conhecer o seu livro, para poderem conhecer o seu trabalho. O seu site salomonpedro.com, falei certo? Exatamente. Eu nunca tinha olhado seu site, aí esses dias eu estava lá, né, namorando o site. E é isso que eu falo. Eu hoje tenho um site. Há alguns anos atrás era inimaginável na minha cabeça ter um site. Hoje em dia eu tenho um canal do YouTube. Era inimaginável na minha cabeça antigamente eu ter um canal do YouTube, porque eu achava que eu era ordinária demais, eu era comum demais. E ninguém, assim, o que eu teria para contribuir, né? E aí hoje em dia eu, graças a Deus, estou conseguindo contribuir, inclusive com essa live maravilhosa. Estou adorando esse nosso bate-papo. Obrigado. Você é muito querida, eu que agradeço. Eu acho que a gente hoje... a gente tem a possibilidade de chegar a mais pessoas por conta também desses meios digitais, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais, assim, tá dando eco na voz dela, não sei se é só para mim, Túlio. Eu abaixei um pouco o meu microfone, Túlio. Aninha Gomide, um beijo, minha amiga de escola. Você sabe que eu tenho visto, sabe o que eu acho, tá? Essa ideia do sucesso e da extraordinariedade,
ela tem ganho diferentes capítulos, né? Eu acho que a gente tem muita gente falando de formas diferentes sobre tudo isso, e eu acho que isso é um reflexo do mundo que a gente está vivendo hoje, né? Num mundo mais aberto, onde a gente tem mais possibilidades, né? Principalmente se comparado a, por exemplo, a época dos nossos avós, né? Então a gente está agora construindo um novo mundo, né? Novas possibilidades, novos trabalhos, novas formas de trabalho. Mas eu acho muito importante a gente também jogar uma luz sobre esse modelo, que aí sim eu acho que qualquer um pode se desenvolver, porque nascemos para isso, que é esse modelo de se destacar pela capacidade de sermos humanos, né? A gente tem acho que uma lógica, né? Nosso primeiro exemplo de liderança, nosso primeiro modelo de liderança, ele era muscular, né? Os líderes se destacavam pelo músculo que eles tinham, né? Era assim quando éramos caçadores-coletores e construímos a nossa casa, e saímos para caçar ou para pescar, voltávamos com a presa, disponibilizavam a presa para o nosso bando, e aí virávamos, né, a referência daquele bando, duelávamos, né, brigávamos, seguimos nesse processo de usar a força no exemplo da liderança até a conquista dos grandes impérios, né? Você pega o Alexandre o Grande, né? Esses grandes guerreiros vinham na frente, né? O termo avant-garde nasce daí, né? O cara vinha na frente da guarda e ele era o primeiro a ir para a batalha, né? Então a gente se acostumou com esse modelo muscular. Depois a gente substituiu esse modelo muscular pelo modelo do intelecto, né? Os grandes líderes eram aqueles que tinham inteligência acima da média, né? Aqueles que tinham estudado nas grandes faculdades, né? Meu sobrinho está estudando na HTZ, né? O cara que estuda em Oxford, Columbia, minha irmã, eram os grandes gênios, né? Aqueles caras inteligentíssimos, inalcançáveis, né? E quase que sempre donos de uma perfeição ou de serem perfectíveis, né? Tanto que a gente se acostuma muito com essa ideia de não termos defeito, o termo vulnerabilidade chega quase como uma novidade agora, né? Eu tenho trabalhado vulnerabilidade coletiva, eu digo que é uma evolução do termo da Brené Brown e do Simon Sinek, né? Então eu falo que hoje, se a gente já entendeu que a vulnerabilidade era importante, mas que a gente ainda tinha medo de usar, agora a gente vive a vulnerabilidade coletiva, estamos todos fodidos, então é uma ótima oportunidade para todo mundo trabalhar a sua melhora, né? Todo mundo pode quebrar, todo mundo pode falir, então acho que é importante a gente, de uma vez por todas, apertar um botão de reset, né? Ou dar um boot no nosso software, né? E tentar melhorar, instalar uma versão nova. Acho que é uma boa oportunidade para fazer isso. Mas esse modelo do intelecto, ele começou a ser substituído pelo modelo do coração, né? O grande líder hoje é o que sabe usar o coração. Não é nem mais o muscular, nem mais o intelectual. É o líder que sabe lidar com o coração. Você só consegue gerir um time de pessoas hoje cada vez mais diferentes se você souber usar o seu coração. Sim. Você só consegue educar filhos num mundo multidisciplinar, onde as influências chegam de todos os lados, onde numa tela de 5 polegadas você consegue informação para tudo. Você só consegue fazer isso, né, se você tiver, no mínimo, essa capacidade de entender de sentimentos, né? Então, olhar para um mundo onde os líderes... O Fabiano é um cara que vive dessa forma, né? Quando você começa a reconhecer os seus líderes, não mais pelo intelecto ou pelo músculo, né? E aí músculo lê-se também poder, né? Poder de força, bélico. Quando você já não reconhece isso, reconhece o coração, você está deixando o conceito de liderança disseminado entre tudo e entre todos. Porque se tem uma coisa pela qual a gente nasceu pronto para sermos, é humanos. O nome é seres humanos. E a nossa capacidade de humanizar, ela é a única coisa que diferencia a gente dos animais e da inteligência artificial. A única coisa que a gente pode ter de diferente de um computador ou de um algoritmo é a capacidade que a gente tem de colocar sentimento nas relações. Sim. É importante a gente trabalhar isso. Isso democratiza a ideia, na verdade consolida a ideia que eu tenho trazido nesse livro, de que todos somos líderes liderados o tempo inteiro. E no mundo de hoje, numa quarentena, sabe o que a gente tem visto? As pessoas ainda rodarem em cima de um mesmo espiral sem evolução. Quando, por exemplo, elas continuam a assumir um monte de funções pelas quais elas não foram preparadas. Aliás, esse é um processo que a gente faz durante toda a nossa vida. Ou seja, a gente sempre vai assumindo uma série de coisas pelas quais a gente intuitivamente, instintivamente não foi preparado, nem geneticamente, né? Por exemplo, quando a gente vamos voltar para a escola, a gente vai para a escola. Tem aquela matéria que é muito difícil. Eu era péssimo em matemática e todos os anos tinha matemática.
Aí eu tinha que estudar muito para matemática, eu tinha que ter muita ajuda de uma professora extra, eu tinha que parar no final de semana e eu ia passando pelo aquilo. Passava a entender, a gente falava, eu não nasci para isso, mas tem que fazer, eu tenho que passar por isso. Quando a gente foi para a faculdade, a mesma coisa. Né? A Aninha tá rindo aqui porque é do Santo Inácio também. Santo Inácio, Santo Agostinho, a galera tá aqui, ó. Nem me fala. Eu sou Santo Agostinho, né? Eu fui expulso, meu filho tá lá pra ver se ele consegue terminar. Né? Mas quando a gente foi para a faculdade, a gente foi fazer as nossas graduações, quem pôde fazer faculdade, né? E a gente acha, eu sei o que é o direito, essa porra nenhuma. Quando você fala, meu Deus, é isso tudo. Aí você assume uma série de funções, estuda final de semana, não sei o que, para conseguir fazer. Vai para o trabalho. Como é que todo mundo está no trabalho, a gente assume um monte de compromisso. Se entra numa cadeira nova, a gente fala, meu Deus, é isso mesmo, não vou conseguir. Aí consegue, estuda, se adapta, começa a fazer um monte de adaptação. Tem gente que muda de estado, muda de país, né? Muda de empresa, muda de trabalho. E a gente vai assumindo tudo isso de forma natural. Quer dizer, a gente sabe que a gente não está preparado, mas que a gente precisa se preparar. E aí, quando a gente tem que assumir as funções pelas quais a gente foi preparado, como, por exemplo, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, viver em bando, cuidar da sociedade, das pessoas que vivem com a gente corre que nem o diabo corre da política. Quer dizer, a gente assume coisas pelas quais a gente não está preparado e a gente não consegue assumir as coisas, né, pelas quais a gente está preparado geneticamente. A vovó da minha Marcela, aqui das minhas irmãs, a vovó Georgette, tinha um ditado que era ótimo. Ela falava, pata de galinha não mata pintinho. Mata. E a gente está vendo pais desesperados. Ninguém está tão desesperado com o home office, está todo mundo se adequando, se adaptando à internet, à luz, mas as pessoas estão desesperadas para cuidar dos seus filhos dentro de casa. As pessoas estão desesperadas para cuidar das suas famílias. As pessoas estão falando, mas o que eu faço com crianças dentro de casa? Seja pai, seja mãe, ué. Você é pai e mãe, você não vai errar, vai dar tudo certo. Mas o que você quer ser? Você quer ser um grande professor? Você quer ser um doutrinador? Você quer criar regras rígidas que são impossíveis de ser modificadas? Né? Você quer dizer para o seu filho, que você quer explicar para o seu filho na essência qual é o risco da infectologia? Não vai, ele é uma criança, muitas vezes. Né? Você pode trazer um mundo lúdico, você pode entrar nesse mundo. Então, a gente tem assumido as funções cada vez mais complexas, deixando de lado as mais óbvias. Sabe, a gente tem... olha que coisa louca, nós nos julgamos sapientes, né? Temos sapiência, somos evoluídos, imagina, né? Chegamos à raça humana até aqui. Duas coisas que jogam abaixo toda esse nosso glamour por onde chegamos. A primeira é que eu, você e todo mundo que está nessa live, a gente começou a se preocupar muito, achando que os problemas da humanidade eram os tsunamis. Era o desmatamento da floresta, a camada de ozônio, o derretimento da calota polar, né? A gente imaginou tudo isso, a inteligência artificial, uma possível terceira guerra mundial, tudo isso preocupou a gente. Há pouco tempo atrás a gente estava preocupado com a Coreia do Norte. Todo mundo preocupado com isso, achando que isso era o grande mal da humanidade. A forma mais insignificante de vida, um vírus, parou todo mundo. Exatamente. Não foi o tsunami, não foi a camada de ozônio, foi uma coisa invisível, significante de vida. Quer dizer, é mostrar pra gente que quando a gente acha que a gente sabe, a gente não sabe. E a segunda ideia é o seguinte: quando éramos caçadores-coletores, vivíamos lá, né, lá no começo da nossa história, sabe o que a gente sabia fazer, Tatá? A gente sabia cozinhar, a gente sabia caçar, a gente sabia pescar, a gente sabia duelar, a gente sabia construir a nossa casa. A gente sabia cuidar do nosso bando e a gente ainda sabia... Quantas habilidades, né? Quantas habilidades, e a gente ainda sabia prever o tempo. A gente sabia quando o sol ia embora, quando ele levantava. A gente sabia qual era o melhor momento para caçar. A gente sabia quando vinha uma chuva. A gente se abrigava. A gente sabia tudo isso. E hoje, quantos de nós nessa live sabem cozinhar, sabem caçar, sabem duelar, sabem cuidar do seu bando, sabem costurar sua roupa? Quer dizer, a gente acha que a gente sabe muito, e no mundo de hoje a gente sabe cada vez menos, porque quanto mais alto o cargo que a gente ocupa, quanto mais a gente se julga importante, menos tempo a gente vai tendo para esvaziar nossa mente, para ter a mente de principiante, como o André Iorio, que é um cara que eu adoro, fala, né? O André é um cara incrível, eu tenho citado muito ele, a gente tem tido muita conexão de pensamento. Ele fala sobre a mente, eu falo sobre a necessidade de reaprendermos a aprender, né? E a gente precisa dessa mente de principiante. Como a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque a gente vai achando que a gente tem cada vez menos tempo.
e a gente não se dedica a uma boa leitura, a gente não se dedica a uma boa música, a gente não se dedica a um bom livro, a uma boa série, a um bom filme, a um bom hábito. Parece que o Corona trouxe essa oportunidade, né, Pedrinho? O Corona trouxe a oportunidade de tudo que a gente reclamava, a gente ter agora o momento de consertar. Vão vir outras reclamações, porque o ser humano é um eterno insatisfeito, mas aquilo, a falta do tempo, não me alimentava bem. Quanta gente, até porque eu sou um processo de transformação, né, de perder 22 quilos aí, quanta gente fala pra mim, mas eu não consigo, porque eu como todo dia na rua. Agora tá comendo em casa. Aí a desculpa às vezes acaba sendo outra, né? Verdade. Total, né? Aliás, é uma boa oportunidade pra gente mudar os nossos hábitos, né? Eu tenho falado nisso. Gente, eu tô amando esse bate-papo aqui, mas eu tinha prometido que ia ser só 30, 40 minutos, porque você já veio... Então tá bom. Porque, gente, até quem tá aqui e não entrou antes no perfil lá no Insta do Pedrinho, depois olha, tá gravado, não tá, Pedrinho? A tua? Tá gravada, a minha tá gravada lá com o Luizinho Kinderé. Sim, tá gravada. Gente, assistam. É o Pedrinho com o Luiz do Brownie, o Brownie do Luiz, o famoso. Aqui no Rio, com certeza todo mundo conhece o Brownie do Luiz. Eu tenho uma galera de São Paulo aqui na live, tem uma galera do Rio, então o Luizinho e o Pedrinho comentando até sobre, né, o caso Corona, é o assunto, né? A gente não para de falar disso. Como impactou os nossos negócios, né? Como tem o impacto. Aqui, inclusive, eu tenho certeza que tem gente na nossa live que está interessado também nessa parte bem mais empresarial. Então, assistam a live anterior, que ele fez de 7 às 8 no canal, no Insta do Pedrinho, está lá gravado. Eu queria convidar todo mundo para comprar o livro mesmo. Assim, eu estou fazendo jabá, propaganda, anúncio, qual o nome que for aqui, porque esse momento é um momento muito reflexivo, né? A gente está falando tanta coisa aqui e como você mesmo disse, é tanta live também, é tanto conteúdo, é tanta informação. Nossa cabeça também, a gente tem que processar tudo isso que a gente está botando para dentro, né? E eu acho que leitura é uma coisa que eu não gostava quando eu era mais jovem. Faz parte, inclusive, desse processo que eu falei, de cada vez que a gente lava as nossas mãos, né, pensar se a gente está lavando a nossa cabeça, né? Acho que a leitura é muito importante para isso, né? E principalmente para você também aprender a ler. Eu comecei a ler tarde, né? Muito tarde. Eu acho que a gente não tem a cultura no Brasil de um modo geral, né? E a gente é muito obrigado a ler na escola coisas que a gente não se identifica. Aí você fica um adulto que pode escolher o que ler. Aí pronto, as coisas mudam, né? Às vezes você é um adulto que achava que odiava ler, quando começou a pegar coisas que te dão gosto de ler, você devora livros. É assim que eu penso hoje também. Tá, só porque a gente está falando aqui de vulnerabilidade, de coragem, eu estava escutando, eu tenho falado sobre isso porque me marcou uma frase simples do Pondé. Eu gosto muito do Pondé, apesar de pensar muito diferente dele, né? Ele disse que um dos conselhos, que pediram para ele dar 3 conselhos para enfrentar esse momento difícil, né? Ele deu 2 conselhos e no terceiro, na entrevista que ele deu para a CNN, ele falou: saiam de casa. E foi essa cara que você fez aí foi a cara que os repórteres fizeram lá no estúdio da CNN, né? E ele falou: deixa eu explicar, não é sair de casa para fazer festa, né? Para fazer churrasco, mas é você botar a cara de fora, né? Sair um pouquinho na rua, dar bom dia pro cara 100 metros de você e ver que você não morreu por causa do coronavírus, porque você deu um bom dia, né? Porque você respirou um ar lá fora, né? A gente está mais importante, eu acho, do que vencer o coronavírus, né, que causa um isolamento social, a gente não se deixar perder no isolamento emocional, afetivo, né? A Gabriela me escreveu uma mensagem linda. A gente tem um grupo da família aqui, minha prima, né, já agradeço, minha prima mora no prédio da minha mãe, somos libaneses, né? Então a gente tende a achar que a gente é mais forte do que qualquer vírus e que o nosso beijo, nosso abraço não faz mal a ninguém, mas a gente está mantendo esse distanciamento, né, assim, por conta principalmente dos mais velhos, do meu tio, da minha mãe que está aqui, meu amor, né? A gente tem, óbvio, que se preocupar, principalmente pelas questões que a gente está vendo, até de hospital mesmo, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a coragem. Eu acho que quando a gente perde a coragem, a primeira coisa que a coragem tira da gente, que o medo causa, é a ausência de sensatez.
a gente perde a noção do que é racional. O medo paralisa, né? O medo, ele faz com que a gente estacione. Então, é muito importante a gente não deixar de investir naquelas coisas que de fato fazem bem pra gente, sabe? Assim, a gente tem se deixado levar por um pânico que não precisaria ou não precisa fazer parte desse momento, né? A gente tem um momento muito claro e muito nítido de enfrentamento de uma pandemia que não é só nossa, é mundial, né? E que a gente tem erros e acertos, né? E como tudo na vida, a gente não precisa ter certeza, né, de que a gente está no caminho certo. A gente precisa ter intenção de que a gente está no caminho certo, né? Mas muitas vezes a gente erra. Então, quando eu vejo o pânico, né, o pânico instaurado, que tira da gente a capacidade de sermos sensatos, de sermos coerentes, né, eu fico um pouco preocupado com a nossa capacidade de evoluirmos, né? O que eu tenho visto hoje é que, diante dessa quarentena, algumas pessoas que eu conheço, né, pessoas próximas, inclusive, vão sair piores, né? Se não iguais. Não faz nenhum sentido você passar 40 dias confinado, 50 dias confinados, vamos caminhando por 50 dias, né? Você passa 50 dias confinado sozinho, dentro de casa, e você não lê nenhum bom livro. Você não vê um bom filme. Né? Eu fiz um negócio que eu nunca tinha feito na vida e nunca imaginei fazer. Eu fui escutar a Nona Sinfonia de Beethoven inteira, hoje agora, antes da minha live, do meu treinamento com a BR Monza, do meu treinamento com a BR Monza, eu escutei ela inteira 1 hora de sinfonia, eu não sabia disso. Né? 1 hora de sinfonia que muda a vida, porque você começa a entender um negócio de outra forma, né? E muita gente às vezes fala, mas olha só, eu estou tendo dificuldade de me concentrar, eu estou tendo dificuldade de ver, esse momento está muito complicado, como é que eu faço? Né? Assim, Beethoven não compôs a Nona Sinfonia, né, esperando que tivesse uma pandemia para você escutar. Né? O livro que está na sua prateleira, ali agora, né? Esse livro que está na sua prateleira, ele não está escrito a leia na pandemia, né? Não, ele foi feito por alguém que criou isso em outro mundo, em outro momento. E aquele conteúdo continua ali para você ler. Um bom filme, né? Uma boa oração, uma boa prece, uma boa meditação. Não precisa da pandemia para acontecer. Então, se a gente está se distanciando dessa capacidade genuína de evoluirmos, e muito por conta do medo, porque eu entendo, né, que muita gente, quem não tem repertório, eu tenho uma grande amiga que dizia isso, falta para aquela pessoa repertório. É isso, né? Quando você só sabe cantar uma música, você vai para o karaokê e canta lá bem, que é a música que todo mundo canta, né? Por quê? Porque você não tem repertório. Você precisa ter repertório, você precisa conhecer outras coisas. Se você ficar em cima do WhatsApp, recebendo todas aquelas mesmas notícias, ou ficar mudando de canal por canal para ver as mesmas notícias que todo mundo está passando, você não vai ter repertório. Exato. Você vai ser aquele cantor de uma música só. E você vai ficar fechado naquele mundo, você vai cantar aquela música e você vai achar que está todo mundo gostando e as pessoas não vão suportar o que você está falando, porque você não tem repertório. É importantíssimo que a gente saia desse lugar que a gente está, de pessoas que continuam a viver no automático, de pessoas que continuam a se fecharem dentro do seu casulo, tendo uma única fonte de conteúdo de preocupação, que é a pandemia nesse momento, e deixando de evoluir. O que essas pessoas vão fazer? Elas vão se alejar intelectualmente. Sim. Então é importantíssimo que a gente não se mutile intelectualmente, que a gente entenda que existem flexibilizações, que a gente entenda que existem outras formas do mundo que não são a sua, que existe coerência, que deve existir coerência, que deve existir razão. Então, a gente tem fugido, e eu tenho visto muitas pessoas fugirem desse exemplo racional, perderem o equilíbrio. E aí, quando você perde o equilíbrio, você desequilibra todo mundo que está do seu lado. Se você estiver numa fita andando e todo mundo depende de você, você perde o equilíbrio, você balança aquela fita, todo mundo cai. A gente toma muito cuidado com o que a gente está fazendo com essa quarentena e com esse momento de reflexão. Né? Eu não tenho a menor dúvida que isso tudo vai passar, tenho falado isso repetidamente, muito mais rápido do que a gente imagina. Acredito na volta do normal, sim, mas eu também tenho certeza de que vai passar o que a gente fez ou deixou de fazer com esse tempo que passou. Né? Então, e é um normal diferente, né? Todos nós vamos ter diferentes. Vou te falar uma coisa pra gente encerrar. Eu tô vendo aqui que daqui a pouco eu vou cair aqui no Instagram. Eu li isso, não lembro de onde eu li, mas eu li também que a gente, às vezes, passa a vida, né? E a gente não lembra o que as pessoas fizeram com a gente.
mas a gente sempre lembra como a gente se sentiu com aquela pessoa. Né? O jeito como a gente sente, isso a gente não esquece nunca mais. E eu estou muito feliz que a gente bateu esse papo aqui, trazendo um pouco de esperança, conhecimento, vou ter um pouco de conhecimento aí, alegria, leveza, são as palavras que eu tenho para falar aqui da nossa live. Foi muito gostoso. Muito obrigado. Obrigada. Olha, se a gente pode deixar uma mensagem, primeiro assim, muita gratidão por essa demonstração de amor. Eu acho que as mídias têm causado isso, né? Eu tenho recebido muito esse amor. E eu acho que a gente tem que ter como meta final, assim, para fechar aqui a nossa ideia, a gente tem que ter como meta final imaginar que a gente está passando por um momento de muita dor e que esse momento de muita dor significa muito, muito aprendizado. Gabi, você é demais. Muito aprendizado, né? Mas a gente não tem só a forma de aprender pela dor, tá? A gente também pode aprender pelo amor, né? E eu espero de verdade que a gente escolha essa forma de aprendizado, né? Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, das crianças. Quando você espera que seu filho aprenda com a dor, você deixa que ele bote o dedo na tomada e tome um choque. Ele vai ter um trauma, ele nunca mais vai esquecer daquele trauma dele e vai aprender, não vai mais botar o dedo na tomada. Só que você também podia fazer esse mesmo ensinamento dedicando um pouco mais de tempo. A dor, ela ensina sem a necessidade dos grandes líderes aparecerem. Ela ensina sozinha através do trauma. Quando você opta pelo amor, você precisa exercer sua liderança. Você tem que dizer 3, 4, 30, 50 vezes para o seu filho não botar o dedo. Mas um dia ele vai aprender. E no dia que ele aprender, ele não vai mais esquecer.